Título 4. Da tributação, das finanças e orçamentos. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 167. O município poderá instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Inciso 4. Contribuição de iluminação pública. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 168. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 6º. Instituir impostos sobre: alínea A. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3º, b, não se aplica aos impostos previstos nos artigos 153, primeiro hífen segundo hífen quarto, e quinto, e 154, segundo, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a, é extensiva às autarquias, e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais, ou às leis decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, a, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º.
qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12-G, da Constituição Federal. Parágrafo 6º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 169. Compete aos municípios instituir impostos sobre: Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segundo, da Constituição Federal, definidos em lei complementar. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso 1º, poderá: Inciso 1º. Ser progressivo em razão do valor do imóvel. E Inciso 2º. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º. Inciso 1º. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2º. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso ml do caput deste artigo, cabe a lei complementar. Inciso 1º. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2º. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3º. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Artigo 170. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada, e como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 171. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. A notificação ao contribuinte, ou na ausência deste, ao seu representante ou preposto, far-se-á, por uma das seguintes formas. Inciso 1º. No próprio auto, mediante entrega de cópia, contra recibo assinado no original. Inciso 2º. No processo respectivo, mediante termo de ciência, datado e assinado. Inciso 3º. Nos livros fiscais, mediante termo lavrado pela autoridade fiscal. Inciso 4º. Por via postal, sob registro, para o endereço indicado à repartição fiscal. Inciso 5º. Por meio de publicação em jornal oficial do município e comunicado por via postal, ressalvando-se que a falta de entrega desta não prejudicará os efeitos da publicação. Parágrafo 2º.
Os prazos contar-se-ão singelamente, da data do recibo, da ciência ou lavratura do termo, nas hipóteses dos incisos 1º hífen 2º hífen 3º, e em dobro, da data da postagem ou publicação, nas hipóteses dos incisos 4º e 5º, previstos no parágrafo anterior. Artigo 172. Os recursos de natureza tributária serão interpostos ao Conselho de Contribuintes e terão prazo máximo de 90 dias para decisão final. Seção 1ª. Das limitações do poder de tributar. Artigo 175. É vedada a cobrança de taxa ou preço público. Inciso 1º. Pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou outra ilegalidade ou abuso do poder. Inciso 2º. Para obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.